Shalom, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à Palavra do Dia, onde todos os dias o Senhor tem uma palavra abençoadora para os nossos corações. Que bom que você está aqui hoje, para juntos meditarmos na palavra pura, verdadeira, santa, irrepreensível do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que é poderosa, que transforma, que muda realidades. Essa palavra que nos vivifica, que nos restaura, que nos motiva, que nos enche de esperança e que nos move debaixo de uma fé sobrenatural por caminhos planos e retos. Que neste dia o Senhor abençoe a sua vida grandiosamente, o Senhor ilumine os seus caminhos, o Senhor faça resplandecer sobre você o rosto dele e ele lhe dê a paz perfeita, a paz de Cristo. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor que está registrada lá no livro de Oséias, no capítulo número 10, versículo 12, que diz assim: Semeia-se a retidão para que se colha o fruto da lealdade. Façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vós. É tempo de buscar o nosso Deus. É tempo de buscar uma visitação dele sobre a terra. E eu não falo apenas de senti-lo, de ouvi-lo, mas de vivermos uma experiência sobrenatural com ele. É tempo de mergulharmos diante da presença dele e desfrutarmos da doçura do seu fluir, do seu falar, compreendermos a sua vontade, vivermos na intensidade do seu querer, aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas neste dia. Que você compreenda, meu irmão, que existe um tempo determinado por Deus para buscá-lo de todo o coração, com todas as nossas forças. E esse tempo chegou. E hoje eu queria convidar você a irmos juntos conhecer a história de uma cidade lá no Quênia, chamada Kiambu, que foi transformada por uma poderosa visitação do Senhor Jesus. Uma cidade que foi visitada com um poderoso avivamento e teve a sua história mudada. Viveu um poderoso avivamento. Algo tremendo aconteceu e mudou a sorte daquela cidade. E eu queria, neste dia, convidar você a assistir comigo esse mover sobrenatural que aconteceu em Kiambu, para que você possa ser despertado, para que a sua fé seja acesa e despertada a buscar uma visitação divina sobre a sua rua, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade e, quem sabe, sobre o seu estado e sobre o seu país. Que Deus, neste dia, incendeie o seu coração através desse filme. No nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe. Vamos lá, sem demora, ver o que Deus está fazendo em algumas cidades pelo mundo afora. Quênia. Kiambu é uma cidade que tem uma história muito triste. É a cidade que tem a pior história do país. Era muito conhecida por seus assassinatos, estupros e violência. A população não estava crescendo. As igrejas não estavam crescendo. Devido à má reputação da cidade, ninguém queria ir para lá. No final dos anos 80, este subúrbio atormentado de Nairobi tinha se tornado um dos lugares mais perigosos e oprimidos do Quênia. Bares e destilarias ilegais superavam em número as igrejas e os armazéns. Alimentado por um rio de álcool, a taxa de crime em Kiambu cresceu e se tornou a mais alta da nação. Ninguém, principalmente as mulheres, se atrevia a sair de casa após o anoitecer. Era comum servidores públicos pagarem propina para não serem enviados para Kiambu. Mesmo depois de anos de luta nessa cidade de 65 mil pessoas, nenhuma igreja conseguia mais do que algumas dezenas de membros. Como disse um pastor exaurido, nós pregamos o evangelho aqui, mas ninguém é salvo. O Senhor falou comigo e com minha esposa em 1988 e Ele nos disse para que fôssemos para Kiambu e disse para começar uma igreja. Os ministros itinerantes Thomas e Margaret Muti não ficaram muito entusiasmados quando Deus os chamou para a cidade de Kiambu. Eles sabiam que plantar uma igreja naquele lugar conhecido como cemitério de igrejas não seria nada fácil. Na verdade, os seus ministros colegas em Nairobi acharam que era uma ideia louca e não hesitaram em dizer isso. Mas os Muti perceberam que para obter sucesso, eles teriam que identificar e confrontar a fonte da opressão espiritual em Kiambu. Encontramos na Bíblia um versículo em Efésios 16:12. Não lutamos contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades. Então, nosso problema não eram as pessoas da cidade.
Nosso problema era o que o diabo estava fazendo com as pessoas. Por que ele estava mantendo as pessoas naquelas condições? Por 6 meses, os Muti se dedicaram à oração fervorosa e investigações minuciosas. Então nós pedimos a Deus que nos mostrasse a raiz disso. Oramos, jejuamos. O Senhor nos mostrou um espírito de bruxaria que dominava aquele lugar. Eles descobriram que muito do que acontecia em Kiambu estava ligado a uma mulher poderosa chamada Mama Jane. Embora ela fingisse ser cristã e ainda chamava sua casa de cartomancia, de Clínica Emanuel, seu negócio era bruxaria pura. A clientela de Mama Jane incluía os principais homens de negócios e políticos da cidade que a procuravam para que ela lesse sua sorte. Percebendo que Kiambu estava nas garras de forças poderosas e malignas, os Muti começaram a buscar a Deus mais intensamente. E ao final de 6 meses, recebemos uma convicção no nosso espírito. O poder espiritual que estava sobre aquela cidade tinha sido quebrado. Aproveitando essa oportunidade, Thomas conduziu sua primeira cruzada ao ar livre. No final da primeira semana, mais de 200 pessoas entregaram seus corações para Jesus. Logo, curas e conversões se tornaram corriqueiras. Quando o salão municipal ficou pequeno para a multidão, Thomas mudou sua congregação para o porão de um armazém ali perto. Lá instituíram correntes de intercessão 24 horas por dia. O lugar foi chamado com muita propriedade de Caverna de Oração. Incomodada por estes acontecimentos, Mama Jane começou a contra-atacar através de uma bruxaria dirigida. Uma forte opressão caiu sobre os cultos de oração e adoração e perdurou até que os presbíteros descobriram os trabalhos de Mama Jane nos arredores da igreja. Percebendo que estavam lidando com influências demoníacas, os irmãos tomaram conta daquela situação com autoridade. Estendemos nossas mãos numa certa manhã e ordenamos que ela ou se convertesse ou saísse da cidade. Poucos dias depois, Mama Jane perdeu completamente seu poder. Após algumas semanas, ela fez as malas e saiu da cidade. Uma vez que esse poder, essa bruxaria, esse principado que estava sobre Kiambu foi quebrado, aí a presença de Deus desceu e tomou conta da nossa cidade. O ambiente da cidade mudou por completo. A mesma cidade onde as pessoas tinham medo de sair à noite, agora desfruta de uma das taxas criminais mais baixas do país. Bares foram fechados e transformados em igrejas. A cidade floresceu. Temos visto uma mudança real. E com a presença de Deus, é claro que há muitas mudanças. Favor, prosperidade. É isso que temos visto hoje. Agora que Kiambu tem uma boa fama, a população de Nairobi está se atropelando para comprar casas aqui. A população aumentou 30%. Houve também um aumento dramático no número de conversões. A Caverna de Oração de Kiambu, conhecida também como a Igreja da Palavra da Fé, expandiu para mais de 5.000 membros. Nada mal para uma cidade onde as congregações não passavam de uma média de 30 ou 40 membros. Temos visto Deus fazer grandes coisas nessa cidade. Temos visto vidas serem transformadas. Criminosos vindo para Jesus, prostitutas, ladrões. Todos os tipos de pessoas vindo para Jesus. Como Thomas mesmo diz, para o sucesso continuar, tem que haver oração. Oração é comunicação com Deus. Não é simples. É falar com Deus, que tem o poder para mudar situações. Agora, há tanta oração neste lugar que nos ajuda não só a manter o que já conquistamos, mas também a ganhar mais terreno. Todo dia, mais de 400 intercessores se ajuntam para orar. A rotina começa às 6 da manhã.
Eles chamam isso de glória matutina. Isso é complementado por vigílias de oração às sextas-feiras e reuniões de quarta à noite chamadas de Operação Tempestade de Oração. Oração gera poder. Quer dizer, um poder extraordinário. É um poder que transforma. Eu vi esse poder transformar essa cidade. Se Deus pode fazer isso em Kiambu, Ele pode fazer em qualquer parte do mundo. Emmett, Califórnia.